Boa noite, querida igreja, amados irmãos, que o Senhor vos abençoe, que a paz de Cristo Jesus possa inundar o seu coração e esse seja o reflexo da glória de Deus para a sua família, para esta cidade, ou onde quer que você estiver. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe esse momento. Sou grato a Deus por mais essa vez estar diante da igreja, diante do Senhor, com esta responsabilidade de trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. De novo, estou acompanhado da Sara. A Sara está ali comigo, graças a Deus. Estamos caminhando lá em Igreja Batista Boas Novas, que é Moradias Cabo Frio, ou seja, segundo o pastor Cláudio Márcio, são 3 igrejas num terreno só. Então nós estamos lá servindo ao Senhor e exaltando o Senhor nosso Deus como reflexo da sua glória. Para que o Senhor te fez? Para que o Senhor fez a mim? Para que o Senhor nos fez? Lembra lá quando fez o Adão, quando fez a Eva, os nossos pais? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez cada um de nós para espelharmos e espalharmos a glória. Estamos lá entre os índios, caingangues, lá na Barão de Antonina. Estamos no dia 30, agora vamos fazer mais um casamento lá. Estamos casando os índios. E já tem mais um casal para casar. E já tem mais alguns irmãos para batismo. Tem 4 irmãos. O pastor Gino me disse essa semana que surgiram outros candidatos. Vamos conversar. Ore por nós, o trabalho precisa crescer também entre os índios. A cultura é forte, mas o poder de Cristo é transformador. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero que você pense comigo, qual é a minha possibilidade, qual é a sua possibilidade de entrar no céu? Mesmo sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é a sua possibilidade? Qual é a sua chance? Qual é a minha possibilidade? Qual é a minha chance? Quando eu olho para a minha pessoa, eu percebo a minha impossibilidade de morar no céu, de estar no céu. Lembra de certa vez, Jesus estava num determinado lugar, chega um moço, e o moço fala para Jesus, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembra desse texto? Aí Jesus falou com ele, vai lá, vende o que você tem e distribui com os desfavorecidos. Deu ruim. Ele era rico e ficou triste. Aí Jesus vai dizer assim, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Aí tinha um grupo que já servia Jesus, já andava com Jesus. Aquele grupo vai dizer assim, quem pode ser salvo? Quem? Aí entra uma palavra de Jesus que eu trago no meu coração. Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus, não. Para Deus é possível. E eu só estou aqui diante de Deus, diante de você. Você só está aqui para celebrar, como celebramos agora há pouco, com essas músicas maravilhosas, com esses louvores espetaculares, porque é possível para Deus nos tornar cidadãos da pátria celestial. Quero pensar na impossibilidade humana com você. Quero pensar um pouco em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, quero ler o verso 10, versos 11 e 12. Vou ler até o verso de número 13. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, não vai dar não. Já te aconteceu isso? Já te aconteceu isso? Eu estou contando
contando 40 anos de vida cristã, 40 anos de conversão, algumas vezes já me aconteceu isso. Falei, sei não, Senhor. Esse é tão ruim que não vai dar. Ou seja, o poder do sangue não é suficiente, Senhor. Olha Ananias, ele disse, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Nós trabalhamos o pensamento de Deus como se não fosse onisciente, como se ele não tivesse conhecimento, não é só do Saulo, não, do Ananias, que é enviado a Saulo. Trabalho na minha mente como se o Senhor precisasse das minhas informações, porque ele não sabe. Ele não sabe que aquele meu vizinho, ele pega no pescoço da esposa toda vez que chega embriagado em casa. Ele não sabe que o filho daquele vizinho... Eu começo então a dar informações para Deus. Na igreja que pastorei lá em Itaperuna, tinha um garoto, Magno. O pai do Magno drogava e bebia todo dia, que chegava em casa, surrava aquela mulher. Até que o Magno, já um pouquinho maior, quando o pai chegava, ele lançava em cima da mãe, e o pai... Um dia o Ricardo passa lá na frente da nossa igreja. Eu falei, Ricardo, vem cá, rapaz. Ele disse, não posso não, pastor. Eu não mereço estar no meio de vocês. O que é que o pai do Magno plantou na sua cabeça? Ele plantou no seu coração a impossibilidade. Quando eu penso nessa direção, eu fico pensando em algumas questões, algumas coisas que eu preciso interromper para espelhar e espalhar a glória do Senhor. De repente não é um comportamento de tudo mal, de tudo perverso, mas alguma questão que precisa ser aparada. Não dá não, não dou conta não. Ou seja, eu prefiro caminhar no campo ou na estrada, no caminho da impossibilidade, do que entregar o domínio ao Senhor. Eu preciso responder com convicção. Qual é o tipo de evangelho que eu sigo? Qual é o tipo de evangelho? Lembra do que o apóstolo falou do evangelho lá em Romanos capítulo 1, verso 16? E eu não tenho vergonha do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Olha, perceba o que Paulo está dizendo. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para abrir as possibilidades daquilo que eu não tenho. Não dou conta, não tenho condições de cumprir. Qual é o evangelho que você segue? Não, pastor, mas só tem esse evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. Tem mais evangelho. Ouviu falar em evangelho? Segundo Allan Kardec, os kardecistas têm um evangelho. Tem mais. Tem. Qual é o evangelho que você confiou sua vida? Porque o evangelho de Cristo Jesus, ele me tira da limitação da minha impossibilidade e faz de mim, ainda que comedor de feijão com farinha, como qualquer um de vocês, um cidadão da pátria celestial. Amém? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Gosto demais das convicções do apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso de número 13, e vai falar algo maravilhoso com relação às suas convicções. Ele vai dizer no verso 13 assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Vocês ouviram.
A última vez que puxei samba lá na nossa região foi em 1984, 1983, digo. 1984, janeiro de 84 acontece meu primeiro casamento e logo depois do casamento eu recebo um grupo de Natividade. Natividade é uma cidadezinha lá perto. Eu recebo Dagô, Paulinho Beleba e Tivinho. Essa era a direção de uma escola de samba que tinha Natividade. E vieram me chamar para eu puxar o samba de novo lá naquele ano. Eu disse para eles, não, agora eu estou numa outra escola. Vai sair em qual escola? Eu falei, agora eu pertenço à escola dominical. As impossibilidades, meus queridos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Vocês ouviram. Aquele trio que foi me chamar para... Eles ouviram qual foi o meu procedimento lá no carnaval, lá envolvido com aquelas desgraças. Mas agora eles precisam perceber que o céu se descortinou pelo poder do sangue de Jesus. Eles precisam perceber então que há uma novidade de vida, há um evangelho, a impossibilidade humana virou convicção, certeza na vida do apóstolo Paulo, na vida do Saulo. Não tem mais Saulo, até o nome foi mudado, foi transformado, a impossibilidade ficou para trás. Esse livro de Atos, nesse capítulo 9, é interessantíssimo. Quando a igreja nota a presença de Saulo, como ele disse agora nesse texto que li, perseguidor da igreja, querendo destruir a igreja de Cristo. Ele pensava que podia, né? Quando a igreja percebe a presença desse ex-perseguidor, agora crente, ele é mesmo lá da PIB de Bela Vista do Paraíso, esse daí? Não, esse não. Esse é mau. Esse é mau. Esse homem é mau. Lá perto tem várias cidades pequenas, tem uma cidade de Minas Gerais, chamada Eugenópolis. Um amigo me liga de lá e diz, pastor, ajuda o Devani aí para mim, por favor. Ele está internado no hospital daí e parece que deu um derrame. Olha para mim lá o que aconteceu. Ele é esposo da secretária aqui da nossa casa. Fui para lá conhecer o Devani. O Devani estava com câncer no cérebro. Então agora comecei a conversar com o Devani, entender o que precisava. Precisamos colocar cuidador para o Devani. E no segundo dia, do segundo para o terceiro dia que cuidávamos do Devani, colocamos um cuidador. Esse cuidador vem do Espírito Santo, recém-saído de um centro de recuperação para dependentes. E ele já estava frequentando a nossa igreja há algum tempo. Chamo o Lomanto e diz, Lomanto, eu tenho um trabalho para você. Eu falei assim, onde, pastor? Lá no hospital. Fui lá, apresentei e ele ficou ali. Segundo para o terceiro dia, o Lomanto me liga apavorado, pastor, a polícia prendeu o Devani. Eu falei, como que prendeu, rapaz? O homem está internado, está preso. Corri lá para o hospital, chega lá, o Devani estava preso. O Lomanto estava assustadíssimo. No quarto dia, o Lomanto me liga, pastor, não posso ficar aqui. Pegaram meu CPF, eles estão querendo me prender também. Eu estou na condicional, pastor. Estou dizendo isso para você observar as impossibilidades ao nosso redor. E agora eu começo a frequentar mais vezes ali aquele hospital para falar com o Devani. Eu disse para o Devani, você só precisa disso aqui, eu só preciso de 5 letras. 5 letras, J-E-S-U-S. Guardou, Devani? Ele falou, não, pastor, fala devagar. J-E-S-U-S, fala, Devani, comigo. Ele falou, não fala devagar. Na quarta vez, ele percebeu. É Jesus. Eu falei, é Jesus. A possibilidade para Devani, Jesus. Devani, o que você arrumou? O que houve? Qual é o seu crime? O Devani tinha matado uma senhora em Teresópolis e tinha deixado a outra
com a morte bem avizinhada, bem perto, quase matou a outra também. Isso já tinha passado alguns anos. Qual era a possibilidade do Devani ser membro da PIB de Bela Vista? Porque lá na minha igreja, não. Lá na minha igreja, não. Lá é lugar de santo. Lá é lugar de remido, lavado. Percebe as impossibilidades? Percebe as impossibilidades? Sabe o que aconteceu? O Devani foi operado do câncer no cérebro. Trocamos o cuidador, colocamos um outro irmão lá da nossa igreja. E daqui a pouco o Devani tem alta e de lá ele me liga: pastor, a polícia pegou o Devani, que já levou e está preso. Corri para lá, não me deixaram ver o Devani, foi levado para a casa de custódia. Não fiz um curativo naquela cabeça depois da cirurgia. 40 dias depois, o pai dele, já bem velhinho, 86 anos, me liga lá de Teresópolis: pastor, Devani vai sair hoje. Corri para lá, para a porta do presídio, naquela casa de custódia, lá para 8h40 da noite, saem dois indivíduos assim, eu de lado de tudo escuro, eu disse: Devani. Ele disse para o outro que estava sendo solto junto com ele: é a voz do meu pastor. É a voz do meu pastor. Só que ele não me achava, também com essa tinta no escuro, fica difícil. Eu disse de novo, ele ouviu, ele foi na minha direção, ele ajoelhou naquele saibro e disse: pastor, a minha sorte foi isso aqui, a minha sorte foi Jesus. Aqui dentro, quem cuidou de mim foi Jesus. Eu ali, botei ele no carro, levei ele para casa, para Eugenópolis, e ele, passado um tempo, ele piorou, foi para Muriaé, e agora internado em Muriaé, todo entubado, a boca cheia de tubo, todo entubado. Eu chego na beira do leito, seguro na mão dele, fui no ouvido dele e disse: Devani, é o pastor. Se lembra? Ele sobe a cabeça. Eu fui nos dedos dele e ele: o Devani está na glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Qual era a possibilidade? Me responda. Qual era a possibilidade? Zero. A possibilidade não está naquilo que fazemos ou está naquilo que oferecemos. A possibilidade não está na nossa bondade ou... Não, eu para lá, mas eu sou um cidadão reconhecido aqui na sociedade de Bela Vista. Não, nada disso. O apóstolo Paulo, embora tivesse tanto conhecimento, que você bem sabe, embora tivesse todo conhecimento, ele estava lutando contra Cristo. Não tinha possibilidade. O Saulo não tinha nenhuma possibilidade. Era impossível. Aí o Senhor chama Ananias. Tem Ananias aqui? Não. Claro que tem, claro que tem. Eu sou um Ananias. Eu fui Ananias na vida do Devani. Se eu soubesse da história, talvez eu tivesse dito lá para o Pretinho, meu amigo Pretinho: agora não. Como já matou uma, esquartejou a outra. Okay? Aí Deus chama Ananias. Ananias achou impossível o Senhor transformar o coração naquele estropício, que era o Saulo. Ele achou impossível, Ananias achou impossível. Qual a possibilidade? De ver a glória de Deus na vida do Saulo. Lembra de alguém? Lembra de um ruim? Eu não posso lembrar de um ruim, porque são muitos. Muitos. Quanta dificuldade. Nós estávamos terminando o culto lá em Boas Novas, acho que mês passado, eu não lembro, sou ruim de guardar essas coisas. Aí chega uma senhora vestida com um short grandão, que não dava o Maracanã todo para cobrir, ela com aquele
pequena de roupa. Eu levei com ela para dentro do templo, começamos a conversar com ela, mas a Sara disse, eu preciso que o senhor inteira aqui para eu comprar um bujão de gás. Eu não tomo prejuízo pela metade, não. Se tiver que tomar, toma todo. Eu disse para ela, qual é o seu endereço? Dá o seu endereço. Anotou o endereço, vou mandar levar o gás lá para a senhora. Desse momento em diante, ela me ligou assim 300 vezes. Muitas vezes. Fui almoçar num outro lugar, chego lá, está ligando, e eu ligava para o rapaz da entrega, e falou, não, já vou entregar. Ela disse, na saída lá, logo mais eu venho, vou trazer minha filha, ela está grávida, está precisando de ajuda, traz a sua filha para cá. Nunca mais vi. Qual é a possibilidade dessa senhora? Você está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Já não é mais Ananias, é Josias, é Sara, é Mateus Simões, é Renato. Agora somos nós. E nós plantamos no nosso coração essa impossibilidade, quando a possibilidade ela está no poder do sangue de Jesus. Não há possibilidade em nós. Ananias não via possibilidade no Saulo. Estava redondamente enganado. Metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Estava redondamente enganado. O poder que transforma, o poder que transformou cada um de nós não está nas nossas possibilidades. Às vezes a gente pensa que é parente do praxede, não bebe, não fuma, não catinga nem fede. Não existe isso não existe isso. Tem gente muito bacana, tem gente muito especial, tem gente melhor que eu, mas precisa de Jesus para a sua redenção. Quem era Saulo? O Ananias não estava de tudo errado, só que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Quem era? Quem era Saulo? Quem que era esse indivíduo? Quem era Saulo? Em Filipenses capítulo 3, verso de número 4, vai dizer assim, embora eu mesmo, Paulo falando, escrevendo aos Filipenses, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem tal razões para confiar na sua própria carne, eu muito mais. Olha quem era, olha o currículo desse homem, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas estava fora. Gente boa demais. Um espetáculo. É isso mesmo, cumprindo toda a lei rigorosamente, mas estava perdido. Estava perdido. A igreja tinha medo dele. Se Saulo, nós estamos no tempo de Saulo, e aquele homem entrar aqui, cair, que não ficava ninguém, nenhum de nós. Eu era o primeiro a vazar, e achar um buraco. Ele veio para... Não tinha possibilidade. Quando olhar para alguém, eu sei que você conhece alguém como eu conheço também. Quando olhar para alguém, você percebe, nossa, Pai do céu, esse é ruim, olha que esse é ruim. Não pense assim. A possibilidade está no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus. Eu servi os Gideões Internacionais durante 3 anos lá em Itaperuna. E vinha um relatório do trabalho dos Gideões em todo o Brasil. Certa vez recebemos um relatório do ex-Diabo Louro, um bandido conhecidíssimo no Rio de Janeiro. E o Diabo Louro foi preso, agora na penitenciária, os detentos queriam matá-lo. De tão ruim que era, de tão mal que era, covarde, eles queriam matá-lo.
testemunho diz que no banho de sol, os presos com seus estuques, com aqueles chuchos para matar o diabo louro, ele percebe aquele movimento, ele vai para o centro do pátio do presídio e lá ele começa a gritar no centro: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Os presos foram chegando aos pés dele, colocando as suas armas, os seus estuques, colocando aquelas coisas preparadas para tirar a sua vida, foram colocando aos pés dele. Vem de lá os guardas, a direção, tira ele dali, leva ele para lá. O que houve? Ele não sei. Mas por que eles colocaram as armas? Eu não sei. Eu só sei que o sangue de Jesus tem poder. Coloca no seu coração: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu olho de repente para alguém manchado pela droga, todo arrebentado pelo pecado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu preciso assentar no meu coração: o sangue de Jesus tem poder. Ananias falou para o Senhor em Atos capítulo 9, no verso de número 17. Ananias vai dizer para o Senhor uma coisa interessante. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo. Ele disse: irmão Saulo. Irmãos, eu fico emocionado, irmãos. Fico emocionado porque já vivenciamos muita coisa complicada nesse pouco tempo de ministério. Irmão Saulo, ele tinha acabado de falar com o Senhor, falou: não vai dar não, rapaz. Você não tem noção quem que é esse cara, isso é ruim. Isso é muito mal. Agora ele chega, cumprindo o ide do Senhor, ele chega e impõe a mão. Irmão Saulo, você é um comigo. Irmão Saulo, somos um corpo em Cristo. Somos o mesmo barro transformado pelo poder do Senhor. Quando ele vai dizer assim, nesse verso 17, ele vai dizer: irmão Saulo, ele fala algo maravilhoso. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nosso Deus, então, Ele finda com as nossas impossibilidades, fazendo ou trazendo, transformando nossas impossibilidades a nossa impossibilidade em possibilidades de morarmos na glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu trago algumas lições que esse texto enche o meu coração. A primeira delas está aí no verso 5, a parte B do versículo 5 de Atos capítulo 9, a parte final. Então, como é que começa essa possibilidade? Essa possibilidade, ela começa quando Jesus se apresenta para você. Jesus se apresentou a Saulo. No verso 5 ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Lembra do Estevão? Saulo tinha poder, ele tinha condições de livrar Estevão do apedrejamento. Ele tinha autoridade para tanto. Colocaram as roupas do Estevão nos pés de Saulo. Aí Jesus sabia disso tudo, o Senhor sabia disso tudo. O Senhor agora se apresenta a ele. O Senhor não vai falar como eu falaria, seu excomungado, seu miserável, seu perseguidor. Não, o Senhor não. Ele bem sabe da minha identificação. O Senhor sabe de coisas minhas que você não tem nem noção. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor não é acusador. Deus não é acusador. Ele veio então para a nossa defesa. Ele vai defender Saulo. Ele vai dizer assim: eu sou Jesus.
Você não está perseguindo a PIB de Bela Vista, não. Você persegue a mim, porque aquele povo é meu. Você persegue a mim. Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus perseguido pelo seu equívoco, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento. Eu sou Jesus. Olha que maravilha, para terminar, para acabar com a minha impossibilidade, com a sua impossibilidade, com a impossibilidade de quem quer que seja, Jesus, ele se apresenta. Eu sou Jesus. Não é a Igreja Batista, não é o pastor A, B, C ou D. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O Senhor Jesus se apresentou a Saulo. Ele não tinha ficado bom ainda. Ele não tinha se convertido ainda. Pode ser que por alguém bom, alguém ouse morrer. Mas o Senhor morreu por mim, estando eu ainda nos meus pecados, nos meus delitos. O Senhor se apresentou a Saulo. Eu sou Jesus. No verso 7, acontece uma outra coisa maravilhosa, uma outra lição maravilhosa. Quando Jesus se apresenta a um indivíduo sem possibilidade de estar nos céus, ele nunca está sozinho, já viu? Nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Tem sempre alguém perto, tem sempre uns companheiros, tem sempre uns amigos, entre aspas. Mas olha só essa lição do verso de número 7. Os seus companheiros não entenderão a bênção de Deus sobre a sua vida. Os seus companheiros não compreenderão. Você se lembra da sua conversão? Aí lembra, chegou no colégio, ué, não, agora eu sou de Jesus. Eles não vão te compreender. Não é no colégio, não. Lá na empresa, lá no trabalho, lá na rua, onde quer que você estiver, eles não compreenderão. Olha esse verso de número 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viu ninguém. Será que é fantasma? Não, não era fantasma, era a voz poderosa, transformadora do Senhor Jesus. Eles não compreendem. Eles não compreendem. Não compreenderão jamais. Eu gostava demais de folia de reis. E tinha uma tia lá no nosso bairro, que ela recebia, na virada do Natal, de 24 a 25, fazia a fila de folia de reis para chegar. Ela tinha um pátio grande na casa dela, para chegar na casa da minha tia Iraci. Aí agora eu me converto, eu encontro Jesus. A vida começa a transformar de uma maneira radical. Eu encontro com a minha tia no centro de Itaperuna, num lugar movimentadíssimo, pequena, com aparência de uma índia. E ela disse: uai, o que foi que você não vai lá em casa mais? O pastor te proibiu? Sua cerveja está lá. Aquela cachaça amarela está lá. Por que você não vai lá mais? Não compreendia. Não entendi. Eles não entendem. Jesus foi apresentado. A impossibilidade foi eliminada. E agora eles percebem, há algo diferente. Eles percebem, há algo diferente. Os amigos de Saulo, ou aqueles que estavam com ele em viagem, os homens que viajavam com Saulo, eles pararam emudecidos, assustados. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. De repente a gente gostaria que eles, quem sabe? Quem sabe? Não, eles não compreenderão. Eles não entenderão. Então não fique preocupado, não. Ouviu a apresentação de Jesus? Faça como Saulo. Abrace. Abrace. Quer ver uma outra coisa maravilhosa no verso 8? Você vai aprender a caminhar com Jesus. Todo aquele que Jesus se apresenta, ele aprende a caminhar com Jesus.
Ele aprende a caminhar com Jesus. Nesse verso de número 8, o texto vai dizer: Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Não via nada. Como é que faz? Você se lembra do começo? Lembra do começo? Abra aí em Deuteronômio. Está lá no Êxodo. Não, está lá. Nada. Nada. Não consegue ver nada. Não consegue enxergar nada. Não consegue. Não consegue. Vai precisar aprender a caminhar com Jesus. Desse verso 8, diz o texto que Saulo não via nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Senão ele tinha ficado lá, no caminho. Senão você tinha ficado no caminho. Discipulado. Discipulado por alguém que precisava ser discipulado. Deixa Deus. Deixa Deus. Deixa Deus. Eu tinha uma marcenaria grande lá em Itapiruna, não queria ser pastor de jeito nenhum. Briguei com Deus o quanto pude. Já viu quem perdeu, né? A briga. Trabalhava só para o Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, só. Recebi uma ligação essa semana de alguém, de um indivíduo que tem uma rede de consultório dentário lá, João Batista, me ligou, numa alegria tremenda, volta e meia, a gente fala um pouquinho. Eram diárias de um salário, mais as despesas. Para que eu vou ser pastor? Não quero não. Já tinha formado, e o senhor acabou com a marcenaria, acabou com a diária, acabou com tudo. Até que um dia, os filhos saíram para o colégio e voltariam mais tarde. Quando voltassem, não teria um biscoito, meio biscoito para comer. Não tinha nada. E aquilo para mim foi um negócio complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu vou para a marcenaria, chego na marcenaria, não tinha um prego para bater para ninguém, não tinha nada. Chega o vice-presidente da igreja que nós servíamos a terceira de Itapiruna, Noraci Rosa, chegou, conversou, bateu um papo comigo. Noraci foi embora e eu só fazia duas coisas. Eu botava o CH e tirava o CH. Eu chorava e orava. Não tinha mais nada para fazer. Eu ajoelho então para orar, abaixo, a camisa abriu um pouquinho, eu observei uma nota de 50 no bolso da minha camisa. Eu falei, mas eu não tinha dinheiro. Meto a mão no bolso, tinha mais 3 com aquela, tinha 4 notas de 50. Montei na bicicleta, desci rápido, fui no mercado, fiz aquela compra. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eu já cascudo na igreja, diácono da igreja batista, a terceira igreja batista, já pregava para todo lado. Estava aprendendo a andar com Jesus. Passados uns dias, eu tenho um amigo lá, quando me apresenta para alguém, ele diz assim: esse aqui é um irmão preto que nasceu na minha casa, mas nasceu na casa do vizinho. E de fato aquele indivíduo é um irmão. Ele tinha uma serralheria de alumínio, cerca de 6 empregados, e a gente conhecia demais um ao outro. Ele fala comigo assim: quer aquela lista de cheques pré-datados que você tem? Eu falei assim: não tem mais lista não. Tinha sim, estava no bolso. Lia aquilo noite e dia, toda hora, observava, estava feia a coisa. Em 2001 eram R$27.500. Aquele moço, ele saiu e pesquisou, ele sabia onde que estavam todos aqueles compromissos. Ele quitou tudo aquilo, quitou a casa na Caixa Econômica. E ele me chama e fala para mim assim: olha,
Está tudo acabado. Você não deve mais nada a ninguém. Só quero te falar uma coisa. Só quero te dizer uma coisa. Você não é mais marceneiro. Você não é mais Saulo. Você precisa aprender a caminhar com Jesus. Você está percebendo o que eu estou falando? Não é exaltação à minha pessoa. Estou percebendo que você tem experiência com o Senhor para aprender a caminhar com o Senhor. Ele disse, você não é mais marceneiro, você é um pastor. Todo mundo está vendo você, um pastor. Só você que não consegue enxergar isso. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu recebo o convite de uma igreja em Lídice, perto de São Paulo, para conhecer a igreja numa sucessão ministerial. Aquele moço, ele é ministro da Eucaristia na igreja católica lá do bairro, até hoje. Você está conseguindo entender o que aconteceu com Saulo? Quem levou Saulo? Não, que levou Saulo foram os discipuladores da igreja batista, lá da Bela Vista do Paraíso, pegaram os... Não. Deixa o Senhor, querido. Deixa o Senhor conduzir. Está conduzindo para onde? Você precisa perceber para onde está conduzindo. O Senhor conduz. Os amigos de Saulo pegaram pela mão e levaram ele até onde o Senhor queria que ele estivesse. O Senhor levou Saulo para a rua direita, para que Ananias pudesse, percebe os cruzamentos de Deus, percebe os caminhos de Deus. Você vai aprender a caminhar com Jesus. Nós precisamos aprender a caminhar com Jesus. Uma outra lição interessantíssima, verso 11 e verso 12. Verso 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que ele voltasse a ver. O Senhor vai abrir os seus olhos. Quer ver uma coisa interessante que acontece conosco? De repente acontece uma confusão, uma dificuldade, falaram mal de mim. Eu não sou isso tudo que falaram. Está certo que alguma coisa confere, mas nem tudo. O Senhor vai mostrar. Não vai mostrar não, irmãos. Nosso Deus não é Deus de confusão. Põe no seu coração. Nosso Deus não é Deus de confusão. O Senhor vai abrir os seus olhos para que você veja a glória, a possibilidade da glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Aí agora eu olho para trás, eu olho para frente, eu percebo onde eu estava e para onde eu estou caminhando. Eu percebo isso. O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir os seus olhos. Essa cachaça amarela referida pela minha tia, como eu gostava, que coisa boa aquilo. Descia igual um estrupiço pela goela dentro, arrebentando tudo, assando tudo, queimando tudo, que maravilha. O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir os seus olhos. Aí você vai abrir os olhos e fala, puxa vida, rapaz, que doideira. Que doideira. O Senhor vai abrir os seus olhos. Lembra que eu li agora há pouco, lá em Filipenses capítulo 3, o Saulo falando, se alguém pode confiar na carne, eu muito mais. Como é que eu era? Você tem que ver o meu currículo. Você para com isso, rapaz, isso aí é fichinha. Olha o que eu fazia. Saulo, agora tem os olhos abertos. O Senhor vai abrir os seus olhos. Por último, a última lição. Meu amado irmão, meu querido, você que está conosco aqui nessa noite, Deus tem grandes possibilidades para você. Amém ou não? Deus tem grandes possibilidades para a sua vida. Deus tem grandes possibilidades para a sua família. Deus quer abençoar a sua cidade pelas possibilidades abertas para você.
Você é uma bênção. Você é uma bênção. Olha o verso de número 15. O Senhor então chama Ananias, encarrega de ir lá falar com Saulo, de orar com ele. Mas o Senhor disse a Ananias, Ananias estava difícil, Senhor. Não dá não. O Senhor disse para ele no verso 15, vá. Esse homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Vá, Ananias, vá, porque as possibilidades para os reis, para os gentios, estão na vida desse homem. Vá. Nós somos 7 irmãos. Só tem um que não queria estudar, ele é marceneiro ainda até hoje. E de todos que estudaram, eu fui o que menos estudei. Estou dizendo para dizer a você assim, mas eu não tenho estudo. Eu também não. Quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, o pastor Paulo Zarra me chama e falou assim, negão, você vai precisar de fazer um supletivo, senão você não pega o certificado aqui não. Você sabe onde que está meu certificado de formação de teologia? Está lá na faculdade. Não, mas eu fiz, não, fico cegado. Eu fiz o supletivo. Passei. Aí o meu irmão mais novo, ele é doutor em química. Ele disse assim, esse aqui bateu a laje, depois queria fazer a fundação. Ou seja, não é a nossa possibilidade, não é ser circuncidado ao 8º dia, não é ter sido criado aos pés de Gamaliel, não é isso. As nossas possibilidades estão no poder de Deus que joga sobre nós. Vai lá, Ananias, vai lá que esse homem vai levar meu nome lá diante dos reis. Você se lembra como é que Paulo pregou para os reis? Chegou lá, gravatinha no pescoço, não é nada disso não. Preso. Ele foi levado à presença dos reis, preso. Chega uma hora que o negócio estava tão ruim. Ele fala assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é essa palavra aqui, ó. Essa palavra, vai, Ananias, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. O que Paulo fez para que as possibilidades de Deus abrissem na sua vida foi se prostrar. Chão, terra. É do chão que se olha para cima. É do chão que se olha para cima. Vou olhar para onde? Do chão. Você vai olhar para onde? O alvo. O alvo. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Saulo sabia que havia uma autoridade, um poder supremo que o Saulo, por que tu me persegues? Quem és? Quem és, Senhor? Ele sabia. Tinha um Senhor, tinha um Supremo. Ele disse, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas nós já alcançamos, alguns de nós já alcançamos essa possibilidade. Eu já tenho o meu ingresso para o céu. Lembra do Devani? J-E-S, o S, eu já tenho. Deixa eu te contar uma coisa, para nós fecharmos. No zoológico tinha todo tipo de animal. Aí o bebê camelo, o camelinho, o camelo chega perto da mãe dele e fala, mãe, você já observou que nós somos os animais mais feios aqui, desse lugar?
Olha para nossas pernas, que pernas grandes, finas, feias. Eu falei, meu filho, o Senhor nos fez com essas pernas assim, para nós andarmos distâncias longas no deserto. Tá bem, mas olha só, mamãe, as nossas costas. Para o meu filho, o Senhor nos fez como animais para o deserto. Essa corcova é para armazenar água, porque no deserto não tem água, para andarmos distâncias longas, sem precisar de tomar água. Tudo bem, mamãe, mas olha para os nossos cílios na frente dos nossos olhos, que coisa feia, grandes. Ela disse, meu filho, nós somos animais do deserto. Esses cílios grandes são para proteger nossa visão contra a tempestade de areia no deserto. Ele saiu um pouco triste, ela falou assim, mais alguma pergunta? Ele falou, não, só mais uma. Foi pergunta. Ele disse, espera, então o que é que nós estamos fazendo aqui nesse zoológico? As impossibilidades, o Senhor já nos fez. O Senhor já nos fez com todas as possibilidades que necessitamos. Temos a nossa psique, temos o nosso pensamento, temos o nosso raciocínio, nós podemos pesar e medir. Onde você quer estar na eternidade? Quando descortinar diante de você a eternidade, você quer estar onde? Quer pagar para ver? Ou quer obter o seu ingresso? Quer pagar para ver ou obter o ingresso? Eu preciso colocar minha vida na mão do Senhor para descortinar toda a possibilidade para eu morar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a possibilidade, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Existe uma coisa muito interessante conosco. Não, mas eu preciso fazer minha parte. Sim, é verdade, você tem razão, concordo com você. Mas qual é a minha parte? Olha aqui que o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz a sua parte. A sua parte é crer, a minha parte é crer. Eu preciso crer no poder desse Evangelho. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua semana e abençoe para que você possa então perceber que nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, dentro das possibilidades de Cristo. Pai Santo, Deus de amor, de infinita bondade, nós te louvamos, te exaltamos e queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor olhe para o coração de cada um de nós, a começar em mim. Quebra, Deus, corações. Quebra os corações, para que sejamos todos um, assim como Tu és em nós. Toma esta igreja, toma o pastor Mateus, Pai bendito, nos seus compromissos, nos seus afazeres, anunciando a glória do Senhor, espalhando e espelhando a sua glória, onde quer que estiver. Guarda o teu servo, guarde as famílias que compõem esta igreja, que esta semana seja uma semana próspera para todos, em nome de Jesus. Amém.